Olá, senhores. Vamos falar hoje do direito hebraico, um povo que exerceu e exerce muita influência sobre o nosso direito, sobre o direito ocidental, até porque serviu de base ao cristianismo e esse se espraiou pelo Ocidente. Nós temos ainda os seus valores, muitos deles esculpidos nas normas nacionais. O direito hebraico, curiosamente, ele é pouco valorizado no estudo das histórias do direito. E aqui a gente vai tentar fazer essa reparação, ainda que breve, da supressão de algo tão importante como o direito hebraico. Pois bem, a lei mosaica, ou a lei como era nominada, ela se origina no período de 1400 a 1300 a.C. Então, obviamente que o direito dos hebreus está em um livro chamado Torá, né? Que equivaleria, entre aspas, ao Antigo Testamento por parte dos cristãos, mas a gente vai tentar entender como é que isso se deu. Alguns denominadores comuns. O Estado hebreu ele foi uma teocracia, obviamente limitada pelos preceitos da lei oriunda de Jeová, ou Yahvé, né? Sempre com a fiscalização das 12 tribos. Ou seja, nós tínhamos um povo hebreu de caráter nômade, teocrático, conformado aí por 12 tribos. Essas 12 tribos tinham que obedecer à lei divina, portanto essa lei ela era de origem divina, de um único Deus, que é Yahvé, que é o nome correto, ou Jeová, e que essa lei, na verdade, como eles chamam de a lei, ela é formada por um conjunto de histórias que foram, obviamente, se avolumando com o tempo, até que fosse necessário, até pelos períodos de escravidão e pelo nomadismo, que eles começassem a escrever um pouco as memórias e as histórias do seu povo. Ainda que a tradição fosse oral, havia muita preocupação de que houvesse aí o fim ou o término dessa tradição pelo simples fato de não se ter nada por escrito. Os senhores têm que entender que Deus ou Jeová é a última fonte e a sanção de toda a regra de comportamento. Portanto, toda norma era de origem divina. Assim sendo, você tem uma confusão entre prescrições de ordem jurídica, moral e religiosa. Estão todas confusas, empreendidas ou compreendidas numa mesma tônica. Então aí você tem o direito, a moral e a religião com preceitos que se intercomunicam. Como vêm de uma mesma fonte, de uma mesma origem, são tratados de forma similar, tá? A lei mosaica recebe esse nome como uma homenagem ao seu principal legislador, que é Moisés, que foi considerado o grande legislador hebreu, muito embora criado como egípcio. É ele que empreende a fuga do Egito, né? Passa 40 anos no deserto em busca da terra prometida, vai até o Monte Sinai, onde recebe de Deus os 10 mandamentos, morre aos 120 anos, mas não adentra a terra prometida porque havia exatamente essa noção de purificação. Aquele povo comprometido pelas ideias antigas não poderia entrar na terra prometida, teria que ser um povo novo que obedecesse tão somente às leis de Jeová. Pois bem, essas inúmeras regras, elas só foram escritas, ao que se saiba, os primeiros textos escritos datam de 400 a.C. Então, vamos lá. Como acabei de mencionar, essa lei mosaica ela é oriunda de 1400 a 1300 a.C., até porque a fuga de Moisés do Egito se dá entre 1500 e 1400. Então, realmente, isso acaba coincidindo com a previsão desta lei mosaica, né? E esse está de acordo com os ensinamentos de Flávio Joséfo, que é um dos grandes historiadores da história dos judeus, né? Então, Flávio Joséfo é um grande historiador nessa área, e a gente tem também por referência a obra de Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga. Então, se você partir do pressuposto dessas duas obras, você vai encontrar aí denominadores comuns, tá? Assim como pontos de divergência. Mas antes de ir para isso, nós temos, portanto, depois de um longo período, num processo aí
que demora quase 1000 anos, apenas em 400 a.C., essas histórias foram sedimentadas em um livro. E aí começa toda uma confusão da origem da chamada Septuaginta. A Septuaginta, ela seria aí o estabelecimento, a tradução dessas obras ou dessa lei mosaica para o grego. O grego, antigamente, gente, equivale ao inglês de hoje. Então, se você quisesse que algo sobrevivesse ou tivesse um caráter internacional, você faria a conversão para o grego. Então, fazer a conversão para o grego não significa dizer que essa tradução se deu na Grécia. Não tem como fazer este tipo de confusão. Então, sobre a Septuaginta, existe a voz corrente de que a Septuaginta foi traduzida para o grego koiné, que era o grego clássico, no século III a século I a.C. A maior parte dos historiadores data de 200 a.C. essa tradução. Portanto, vejamos, em 400 a.C. a gente tem, pela primeira vez na forma escrita, todas essas histórias dessas 12 tribos dos hebreus. Em 200 a.C., alguém toma a ideia, de transformar todas essas obras, todas essas histórias, em uma única obra e numa tradução que desse ou permitisse que todos entendessem. E essa foi a tradução determinada por Ptolomeu II, Filadelfo, o que significa que teve o Ptolomeu I Filadelfo, a gente não vai comentar sobre o nome. Mas essa tradução se deu em Alexandria. Então, Ptolomeu governava da Alexandria, no Egito. Muito curioso, porque toda a história de repúdio aos egípcios, caldeus e babilônicos, além dos fenícios, se deu exatamente com a fuga de Moisés do Egito e a repulsa dele a toda a religião egípcia, que era uma forma religiosa que convivia pacificamente com seus diferentes. E aí nós temos a preocupação, em 200 a.C., com a criação da Septuaginta, ou seja, vamos traduzir a obra dos hebreus para o grego koiné e permitir a sua divulgação. Então, para aqueles que ainda não conseguiram situar-se em termos históricos, havia em Alexandria algo muito grande e a preocupação em concentrar todo o conhecimento da época na famosa Biblioteca de Alexandria. Não por outra razão, Filadelfo, Ptolomeu II, então faraó, determina a tradução para o grego koiné e seu depósito na Biblioteca de Alexandria, além das versões que deveriam ser distribuídas ao povo hebreu, porque à época de 200 a.C., 2/5 da população egípcia, lembrando que os egípcios também foram os criadores do censo, 2/5 da população egípcia eram compostos por hebreus. A gente utiliza a expressão hebreu para significar toda a variedade, porque nós tínhamos 12 tribos. Dentre essas 12 tribos, 2 se destacavam, a tribo de Judá e a tribo de Israel. Hoje, curiosamente, nós temos o Estado de Israel e o povo a que você se refere é o povo judeu. Os senhores vão encontrar algumas pessoas ainda falando do Estado de Judá e outras pessoas ainda se autoproclamando israelitas e não israelenses, numa referência à sua tribo de origem. Mas esses são detalhes que escapam à maioria de nós. Pois bem, a grande preocupação de Ptolomeu, portanto, foi permitir essa tradução. Claro que ele tinha os seus escribas gregos e egípcios, mesmo assim ele manda chamar, e aí vem uma parte da história que mescla um pouco com a religião, então a história vai ficar com os dados, A gente chama de Septuaginta porque é a versão dos 70, então seria a versão traduzida dos 70. Para os hebreus,
São 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos, que teriam durante um determinado período, provavelmente voltado aí para 70 ou 40, porque eram números sagrados para eles, que teriam feito aí 12 versões distintas e o denominador comum dessas 12 versões coincidiu com as chamadas leis divinas, que vão formar o Pentateuco, ou a Torá. Então, a Torá, chamada de a lei, ou a lei divina, ela é formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia. E aí nós temos, portanto, uma organização. Eu costumo brincar que certamente deve ter sido algum grego virginiano ou egípcio virginiano que tentou organizar isso, porque era uma série de histórias desconexas, no sentido de serem histórias variadas, de tempos variados, de tribos variadas, né? Então alguém, quando pegou aquilo para traduzir, falou assim: não dá, vamos sistematizar. E você criou os 5 primeiros livros numa ordem adequada. Tudo o que dissesse respeito à criação, do universo, do homem, dos animais, das tribos, tudo ficou no primeiro livro chamado Gênesis. Tudo que dissesse respeito às características do povo hebreu, como sociedade, a sua capacidade de resistência, aos períodos de provações, às superações, ficou no segundo livro, chamado de Êxodo. Já as prescrições a serem cumpridas por todos os hebreus, de caráter religioso, moral, jurídico, ficou no terceiro livro, chamado de Levíticos. Então, quem quiser conhecer sobre essas prescrições, leia o terceiro livro da Torá, ou da Bíblia, do Antigo Testamento, chamado de Levíticos. O quarto livro, Números, foi dedicado aos números sagrados, aquilo que origina a Cábala ou Cabala, ou os números que formaram, na verdade, criaram o Templo de Salomão. Então existe toda uma magia, digamos assim, mas não no sentido negativo nem pejorativo, mas existe toda uma magia envolvendo a criação do Templo de Salomão e os seus números sagrados, que se encontram no livro Números. E o Deuteronômio? O Deuteronômio provavelmente foi criado à época em que se escrevia a Septuaginta, porque o Deuteronômio, as histórias que estão lá, datam de 200 a.C. Então acredita-se que tenha Deuteronômio, só para esclarecer, a tradução significa segundo as leis. Então, aparentemente seriam leis divinas, talvez uma tentativa de adequação ou trabalhando temas que não tivessem sido tratados antes, mas esses 5 livros, esse Pentateuco, esta lei é que é de origem divina. As outras narrativas que vocês encontram em outros livros do Antigo Testamento, eles são narrativas das tribos, narrativas confessionais, narrativas para testar a obediência a Jeová, alguma outra história específica, mas não são leis divinas. Então existe aqui uma tônica e um dever de obediência muito grande no que respeita às leis divinas. Maria Helena, qual é a diferença que existe entre a Septuaginta narrada pelos historiadores e a Septuaginta narrada pelos religiosos? Ora, toda, né? A Septuaginta narrada pelos religiosos, nesse livro de 400 a.C., que ninguém viu, não há trecho dele, ele já estaria dividido em 5 livros. Então, houve apenas o trabalho de tradução. Não houve outro trabalho, além do de tradução. Para alguns autores, não. Você fez a tradução, sim, quando realizou a Septuaginta. Salvo engano meu, Flávio José fala isso. Só que foram 72 rabinos que fizeram essa tradução, né? O que é pouco crível, porque, vejamos, você tem uma lei ou histórias que vem de 1400 a.C. Até então, ninguém organizou nada. E aí, em pouquíssimo tempo, 72 rabinos dão conta de criar uma obra. Então, fica difícil também, é pouco crível essa versão. A de Santo Agostinho também não ajuda muito, porque ele diz que essas 12 versões tinham 5 livros em comum, que então ficaram estabelecidos que efetivamente essa era a prova da divindade, da origem divina. Não se esqueçam que há necessidade da origem divina de Jeová e da lei para que você depois acrescente essa autoridade divina ao cristianismo também, né?
Na versão de Santo Agostinho, essa Septuaginta ocorreria, essa pacificação toda, provavelmente no ano de nascimento de Cristo, o que é pouquíssimo provável, dada as demonstrações arqueológicas de que esse livro já existia. Nós temos trechos dele datados de 200 a.C. Então é por isso que alguns falam século III, outros falam até o século I a.C., porque a gente não sabe se tinham mais, né? Então foram escritas quantas? 300 versões, 300 cópias, né, daquela tradução? Então não se sabe. O que chegou para nós foi não o livro originalmente escrito pelo povo hebreu, e sim a Septuaginta. Daí tanta confusão com relação à sua origem e à forma da sua escrita. Era o que nós tínhamos para falar nesta pequena apresentação do povo hebreu e as suas influências, né? Uma vez que nós vamos ter essa influência via cristianismo, contribuindo com toda a Idade Média e com as tradições que nós carregamos em nossos códigos, e depois nós verificaremos num próximo encontro essa influência legal, então as normas de caráter legal impostas pelos hebreus. Fiquem bem, senhores, cuidem-se e abraços virtuais a todos.